Boa noite. Tá saindo áudio? Tá, né? Primeiramente, boa noite a todos que estão aqui na Câmara dos Vereadores. Uma coisa que eu já estive perto de um trecho do Córrego Lambari no ano passado, porque quando eu fazia parte de um projeto de voluntariado. E uma coisa que eu percebi, que teve uma vez que eu fui lá com um grupo, do fim de tarde, o odor ele varia conforme o dia. Então, isso provavelmente pode ter relação com o ciclo que a água sofre, porque tem o processo de fotossíntese e afins. E uma coisa que chamou a atenção que o Rodrigo disse é sobre a situação da piora das análises que foram feitas no fim do ano passado, né? E esses resultados eles vão ser divulgados em algum meio público, alguma coisa assim? Sim, vão ser. Eu já montei o processo, né, dessa penalidade. Por regra, a gente passa primeiro para o empreendedor, né, que vai receber a autuação. A gente fez a coleta lá, e então, a princípio, eles têm que ter primeiro ciência desses laudos, para depois, sim, a gente divulgar. Então, isso provavelmente vai acontecer até sexta-feira. Eu já vou conseguir passar para o Condema, para a Prefeitura, aqui para a Câmara dos Vereadores, porque a ideia é que até amanhã esse processo já chegue já para o Renato, tá bom? Aí vocês vão ter acesso a esses laudos analíticos também, da CETESB. E a gente já programou outras coletas também no Laboratório de Campinas, então, assim, já tem, em algum momento, uma nova coleta vai ser feita, porque a gente tem que acompanhar, né? Não dá... Infelizmente, a gente tem que fazer as coletas e ver como é que está o tratamento, né, a eficiência do tratamento. E se for necessário, infelizmente, a gente continua autuando. A gente não vai deixar, não vai passar sem aguardando que essa melhoria seja feita, tá bom? Porque, digo, né, além de um projeto que vai garantir, né, efetivamente que o tratamento esteja adequado, a gente precisa que tenha também medidas paliativas, né, que é o que a empresa disse hoje que vem fazendo. Então, durante esse processo todo, tem que ter também essas medidas paliativas que garantam também que tanto o tratamento né, chegue próximo aí do ideal, quanto a diminuição do odor perceptível fora dos limites de propriedade do empreendimento. E nessa análise eles vão ser apontados os motivos que teriam provocado essa alteração nos parâmetros? Sim. Eu vou fazer em forma de informação técnica, né, para os órgãos, né, e esse documento também pode ser disponibilizado para a população, com certeza. A Câmara dos Vereadores, com certeza, vai disponibilizar isso já com uma análise técnica também da CETESB, não só os laudos analíticos, mas também uma análise dos parâmetros que atendem e dos que não atendem. E eu também li a ação pública que o Ministério Público está movendo contra a Mococa S.A. e tem um trecho da ação que o promotor ele fez um pedido para que a CETESB aumente as medições de forma mensal, se não me falha a memória. Aí, isso seria viável de ser feito de forma técnica ou financeira? Olha, mensal é um pouco complicado, né? Porque o Laboratório de Campinas atende dezenas de outros municípios e, né, tem demandas também, muito provavelmente demandas parecidas como aqui de Mococa. Mas, de qualquer forma, tem também o plano de automonitoramento, né, da Mococa S.A., que ele serve também como um documento aí para que a gente considere, leve isso em consideração. Eu não sei como que ficou a frequência de... E aí é mensal ou bimestral? Então, a própria empresa também vai fazer também uma amostragem
bimestral. E a gente, quanto mais a gente conseguir, a gente vai fazer, com certeza. Nesse momento, a gente tem conseguido fazer semestralmente, que já é algo que, para a nossa demanda, né, para a demanda da CETESB, já é algo que a gente considera que é uma boa frequência. Só para completar, você comentou do promotor pedir que aumentasse a frequência. Quando a gente fala em número de análises, né, aí a gente está seguindo esse formato. Mas em questão de vistoria, que é o técnico ir até o nosso empreendimento, teve meses esse ano que a gente teve 2 visitas. Entendeu? Então, assim, isso de fato, né, isso já está acontecendo e não são em horários fixos, tá? Teve uma vez que eles já foram à meia-noite, já foram às 11, já foram 10 horas da manhã, né? O horário varia, então a gente sempre fica comunicando. Então, isso a gente, como Mococa, é muito perceptível. Teve um aumento muito constante da presença deles no nosso empreendimento. Desculpa, eu tinha entendido que era a amostragem do efluente, do corpo hídrico, mas lá no documento está falando sobre a frequência das vistorias no empreendimento. Se for isso, a gente vai mais do que uma vez por mês, com certeza. Isso tem ido mais mesmo. Eu acho que tinha falado de aumentar o N de amostragem mesmo, de aumentar a frequência de fazer as medições. Ah, entendi. Assim, mensal é algo que eu considero bem difícil, né? Mas essa informação também não chegou para mim na CETESB também, né? Ainda não tenho essa informação para poder responder também, manifestar. Tá. Obrigado. Por nada. Pode. A primeira vez que eu vou numa audiência desse tipo, mas há alguns meses eu já tinha assistido uma audiência pública sobre esse tema e eu percebi que é um problema recorrente, muitas pessoas já estavam reclamando do caso, que tudo indica que seja um problema crônico de anos, e apesar que eles tinham feito novos investimentos, inclusive eu dei uma olhada nas licenças emitidas relacionadas ao tratamento de efluentes, e vamos ver o que vai acontecer agora, porque eles anunciaram novos investimentos, agora uma pessoa nova que está na questão da parte ambiental, agora só resta esperar. Espero que resolvam logo, porque eu já estive lá quando eu era voluntário no projeto Cidade Verde, de olho na cidade de Mococa, e uma coisa que eu percebi é que dependendo do horário, aí o cheiro fica pior ou melhor. E num pedaço lá que eu fui no Jardim Riachuelo, tinha um riachinho que deságua no córrego Lambari. E nesse riacho a gente presenciou alguns peixes, que é uma coisa a gente achou muito curioso. E no córrego principal, aí a gente já viu um aspecto leitoso. Inclusive, eu tirei várias fotos de quando a gente esteve lá, durante o meu voluntariado. Então, espero que eles resolvam isso o quanto antes, porque é um problema de muitos anos.